Quando o mundo parece estar à beira do caos, qualquer notícia de esperança soa como um alívio. E é exatamente isso que um possível acordo para a libertação de reféns no conflito entre Israel e Hamas representa. Imagine o coração de uma família que, em meio à guerra, recebe a notícia de que um ente querido pode voltar para casa. Porém, o caminho até esse momento está longe de ser simples. Ele é repleto de negociações tensas, dilemas morais e jogos de poder. Este é um daqueles momentos em que a história parece estar sendo escrita diante dos nossos olhos. As conversas mediadas pelo Catar não apenas buscam devolver vidas às famílias, mas também redefinir os rumos de uma guerra que já deixou marcas profundas em ambos os lados. Mas será que um acordo tão esperado está realmente perto de ser concluído? Ou estamos diante de mais uma promessa que será engolida pela realidade do conflito? Se você está curioso para entender os bastidores dessas negociações e o impacto que elas podem ter, continue aqui. Vamos explorar juntos o que está em jogo nesse capítulo decisivo e o que ele pode significar para o futuro de Israel, do Oriente Médio e, quem sabe, do mundo. Desde tempos imemoriais, o Oriente Médio tem sido um palco de complexidades, e o atual cenário de guerra não é diferente. Israel, estrategicamente, intensifica suas operações em regiões críticas como o Líbano, Gaza e a fronteira com a Síria. Os alvos, muitas vezes, estão ligados a grupos como o Hezbollah e o Hamas, que utilizam táticas de guerrilha e mantêm arsenais em áreas civis. É um verdadeiro jogo de xadrez onde cada movimento é calculado com precisão. Um exemplo: ataques a túneis subterrâneos usados para contrabando de armas, que mostram como a tecnologia se alia à estratégia militar. As incursões israelenses não ocorrem sem razões claras. Ao longo dos anos, essas regiões se tornaram bases para ameaças diretas à segurança do país. Você sabia que drones foram interceptados carregando explosivos? Esse é só um exemplo de como a guerra moderna combina técnicas de espionagem com ações militares tradicionais. Mas, no meio de tudo isso, surge a questão: até que ponto esses conflitos moldam não apenas fronteiras, mas também corações e mentes? Por trás dos ataques, há um esforço constante de equilibrar força e moralidade, algo que frequentemente divide opiniões dentro e fora de Israel. Enquanto soldados enfrentam combates diários, políticos debatem sobre o impacto dessas ações na imagem do país. É como estar preso em um dilema moral entre a proteção nacional e a percepção internacional. Mas será que esse equilíbrio pode ser mantido por muito tempo? É aqui que a narrativa começa a cruzar fronteiras, abrindo espaço para negociações e tentativas de cessar fogo. Em meio ao tumulto da guerra, há sempre um vislumbre de esperança. Negociações mediadas pelo Catar têm despontado como um ponto de equilíbrio em um cenário de conflitos acirrados. Essas conversas têm um objetivo claro: alcançar um cessar-fogo e possibilitar a libertação de reféns mantidos por grupos como o Hamas. Embora os progressos sejam discretos, eles carregam uma força simbólica inegável, como o primeiro passo para uma ponte entre inimigos. Imagine o impacto de uma trégua em regiões assoladas por bombardeios diários. Seria como um oásis no deserto. Os avanços, contudo, não vêm sem desafios. Muitos consideram o Catar um mediador improvável, dada sua relação próxima com certas facções envolvidas no conflito. Ainda assim, sua posição diplomática única permite que as partes se encontrem em um território neutro. É curioso como, no meio de tanta destruição, as palavras conseguem ser armas poderosas. Em negociações como essas, cada frase dita, ou mesmo um silêncio estratégico, pode mudar o curso da história. Mas, por mais promissoras que sejam as conversas, elas são apenas o começo de um longo caminho. Enquanto líderes internacionais pressionam por uma solução rápida, Israel mantém uma postura cautelosa, equilibrando diplomacia e segurança. Será que essas negociações podem realmente levar à paz? Ou será que se tornarão apenas mais uma nota de rodapé nos livros de história? Essa dúvida mantém o mundo em expectativa, enquanto o próximo capítulo dessa história se desenrola. Poucas coisas são tão delicadas quanto a vida humana em meio a um cenário de guerra. Recentemente, o Hamas entregou ao Catar uma lista de 34 reféns vivos, um gesto que, à primeira vista, parece sinalizar progresso nas negociações. Cada nome nessa lista carrega uma história, uma família à espera e uma esperança que resiste ao caos. Para os envolvidos, é como segurar uma vela acesa em meio a um vendaval, frágil, mas essencial.
Você consegue imaginar a tensão de ver nomes conhecidos nessa lista, sabendo que cada dia pode significar o fim do cativeiro ou mais incertezas. Esse movimento, porém, está longe de ser um gesto puramente humanitário. Trata-se de uma jogada estratégica em um tabuleiro político. A divulgação da lista aumenta a pressão sobre Israel, que precisa equilibrar as demandas da população com as exigências diplomáticas. Ao mesmo tempo, o Hamas ganha visibilidade internacional, projetando-se como um ator político, além de militar. Isso nos lembra que, em situações de guerra, até mesmo os gestos mais aparentemente benevolentes carregam camadas de significado. Ainda assim, a lista traz consigo uma faísca de otimismo. É um sinal de que o diálogo, mesmo em condições extremas, pode abrir caminhos para soluções concretas. Mas será que esses 34 nomes representam apenas o início de um processo mais amplo? Ou seria uma moeda de troca em um jogo de interesses que desafia a compreensão humana? Enquanto aguardamos os próximos passos, a expectativa cresce, e com ela a esperança de que vidas podem ser salvas. A política israelense, marcada por sua diversidade de opiniões, enfrenta um momento de intensa divisão. Enquanto alguns legisladores veem as negociações como uma chance única de salvar vidas, outros alertam para os riscos de ceder à pressão de grupos como o Hamas. Para esses críticos, a liberação de reféns pode reforçar a percepção de que táticas violentas são recompensadas, comprometendo a segurança nacional a longo prazo. É como tentar equilibrar uma balança onde vida e estratégia militar disputam o mesmo peso. Essa divergência revela como as questões morais e práticas estão profundamente entrelaçadas. Por um lado, há a obrigação de proteger cidadãos e resgatar reféns. Por outro, a necessidade de manter uma posição firme contra o terrorismo. Imagine o dilema de um líder ao decidir entre aprovar um acordo controverso ou manter uma postura rígida diante do inimigo. São escolhas que moldam não apenas o presente, mas também o futuro político e social do país. Além disso, esse debate repercute fora do parlamento, dividindo a opinião pública israelense. Grupos de familiares dos reféns pressionam por ações rápidas, enquanto especialistas em segurança alertam para possíveis consequências catastróficas. Esse impasse político, longe de ser resolvido, adiciona uma camada extra de complexidade à já turbulenta dinâmica da guerra. E assim, a nação segue em um cabo de guerra emocional, com olhos voltados para as próximas movimentações no campo de batalha e na mesa de negociações. As Forças de Defesa de Israel, IDF, têm intensificado operações estratégicas contra alvos específicos, com o objetivo de enfraquecer as bases logísticas de grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah. Essas ações incluem bombardeios a depósitos de armas e destruição de túneis usados para contrabando. É uma demonstração clara de que, mesmo em um cenário de guerra assimétrica, Israel mantém a precisão como um princípio norteador. Pense em como a tecnologia de ponta, como drones e sistemas de inteligência artificial, transformou o campo de batalha em um verdadeiro laboratório de inovações militares. Esse impacto não se limita ao campo físico, mas atinge também a moral dos grupos terroristas que enfrentam dificuldades crescentes para se reorganizar. Por exemplo, operações recentes revelaram redes de contrabando altamente sofisticadas sendo desmanteladas em questão de dias. Esses golpes estratégicos enviam uma mensagem clara. Enquanto o conflito persistir, Israel continuará pressionando por todas as frentes disponíveis. Para o público geral, isso reforça a percepção de que a segurança nacional é tratada com prioridade máxima. Por outro lado, essas ações geram questionamentos sobre os efeitos colaterais inevitáveis, como a perda de vidas civis e a destruição de infraestrutura local. É uma linha tênue entre a eficiência militar e as implicações humanitárias. Enquanto o governo israelense defende a necessidade de tais ataques, organizações internacionais levantam a bandeira dos direitos humanos. E assim, cada movimento no tabuleiro das operações militares prepara o cenário para as próximas decisões, tanto no campo de batalha quanto no diplomático. O conflito no Oriente Médio não é apenas sobre guerra. Ele envolve vidas, esperança e decisões que moldam o destino de nações. Israel está diante de escolhas que podem redefinir sua trajetória, e com isso, trazer alívio para famílias que há tanto tempo sofrem. Mas, ao final de tudo isso, fica a pergunta: o que você faria se estivesse no lugar desses líderes? Como podemos, como sociedade global, aprender com esses eventos para buscar a paz em nossas próprias batalhas?
Pense nisso. O que você está fazendo hoje para se informar melhor sobre temas tão cruciais? Será que estamos prontos para tomar decisões difíceis quando a vida nos desafia? A reflexão sobre o que acontece em Israel e no Oriente Médio nos ensina que cada escolha tem impacto, seja no micro ou no macro. Então, se você quer continuar aprendendo sobre temas como este e se aprofundar em análises que fazem diferença, inscreva-se no canal e ative as notificações.